Jesus está neste lugar, igreja. Meus queridos, boa noite, graça e paz a todos. A vocês que nos assistem também neste momento através das nossas redes sociais, do YouTube e também do Facebook. A todos aqui presentes, Deus tem uma palavra para a vida de vocês neste lugar. O Senhor tem falado conosco através das mensagens aqui, testemunhos, a palavra lida e também através dos louvores. E sem dúvida o Senhor continuará falando conosco ainda neste momento pela ministração da sua palavra. Abra por favor a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43 e o versículo de número 16. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, e o versículo de número 16. Eu vou ler até o versículo de número 19, a sua parte A, que diz assim: Há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer. Meus queridos, nós estamos diante de uma palavra do profeta Isaías, que está profetizando a Israel num momento muito conturbado, num momento muito difícil para a nação de Israel, o momento em que Israel está vivendo debaixo do jugo da Babilônia, estão cativos na Babilônia. E então o profeta Isaías traz uma mensagem um tanto controversa para a nação de Israel. O profeta Isaías está trazendo uma mensagem que traz um conflito à nação de Israel, porque o profeta Isaías está trazendo uma mensagem diferente daquilo que eles já vinham ouvindo no decorrer de toda a sua história. Porque na mensagem do profeta Isaías, ele está dizendo para Israel que eles devem esquecer as histórias do passado, que eles devem deixar para trás as memórias de tudo aquilo que Deus havia feito, tudo aquilo que Deus havia realizado. E aqui ele começa no próprio texto a trazer à memória que feitos são esses. Aqui ele está falando sobre a respeito do momento da travessia da Páscoa, quando Israel está saindo do Egito, e ali Deus faz grandes sinais e maravilhas no meio do povo, mostrando que ele era o Deus de Israel, mostrando que era um Deus de livramento, um Deus de novos começos, de novas histórias. Porém, passaram-se os anos, passaram-se centenas de anos, Israel ficou vivendo e memorando somente essas coisas que Deus havia feito no passado, somente aquilo que Deus havia realizado no passado, e de lá para cá nada novo havia acontecido, nem nada de extraordinário havia acontecido, porque Israel estava preso somente às memórias do passado. Então Deus traz o profeta Isaías para trazer esta mensagem a Israel, dizendo para eles que eles precisavam esquecer as coisas do passado. Israel dava muita importância, muito valor ao passado. Na verdade, foi o próprio Deus que instituiu as comemorações e as memórias dos passados, os memoriais. A saber, as festas que Israel comemoravam e comemoram até hoje são festas de memoriais. Por exemplo, a festa do Pentecostes é uma festa em que eles trazem à memória toda a bondade, toda a providência, todo o milagre de Deus na lavoura, todo aquilo que Deus providenciou para que eles tivessem uma lavoura produtiva, uma lavoura boa. Então eles reúnem uma vez por ano para comemorar aquele momento, aquela dádiva de Deus, trazendo à memória tudo aquilo que Deus havia feito. Por isso havia a festa do Pentecoste. Também existia e existe ainda outra festa, que é uma festa chamada a festa dos tabernáculos, que também é um memorial. Israel se reúne para trazer à memória tudo aquilo que Deus fez no passado. A festa dos tabernáculos era para que eles se lembrassem dos tempos em que eles viveram no deserto, dormindo em barracas.
E também a mais imponente, ou a mais comemorada e a mais celebrada festa de Israel, que é a festa da Páscoa, que é aqui até onde o profeta Isaías faz uma referência daquele momento em que eles viveram de travessia, de milagres, de bênçãos de Deus, e eles se reúnem até hoje uma vez por ano para comemorar a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa nada é senão para trazer à memória todos os feitos do passado. E notem que a festa da Páscoa foi o próprio Deus que institui a festa da Páscoa ali no Êxodo, dizendo: olha, a festa da Páscoa é para vocês memorarem o passado. Vocês vão se assentar em uma mesa farta com um cordeiro, e vocês vão se alimentar deste cordeiro, e vocês precisam trazer a memória de seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, tudo aquilo que eu realizei no Egito, tudo aquilo que eu fiz no Egito. E assim era feito por centenas e centenas de anos, até o momento que de repente então chega o profeta Isaías trazendo essa nova proposta para que eles esquecessem o passado, para que eles deixassem para trás o passado. Mas Isaías traz o motivo, ele traz o porquê. Por que isso, profeta? Porque Deus quer realizar, Deus quer fazer uma coisa nova no meio de vocês, mas vocês estão presos no passado. Então notem que isso como que buga a cabeça do povo de Israel, entra em contradição com tudo aquilo que eles haviam aprendido. Por quê? Porque eles davam muito valor ao passado, muito valor às memórias, e por isso você vai ver com frequência no Antigo Testamento a Bíblia trazendo a memória, ou trazendo em suas passagens a genealogia. Por quê? Porque o povo de Israel dá valor às coisas do passado. Por isso está ali sempre, nós nos deparamos com esse momento chato da leitura da genealogia. Por que que isso está aqui? Porque para Israel aquilo havia um valor. Tanto é como, por exemplo, se o rei Roboão chegasse diante do outro rei para se apresentar, ele ia fazer o uso dos seus ancestrais, dos seus antepassados, porque ele sabia o valor do passado. Então ele se apresentaria: olha, eu sou rei de Israel, Roboão, o meu pai é Salomão, foi rei sobre Israel, mas o meu avô foi o grande rei Davi. Ou seja, ele está trazendo uma referência para a sua vida ao trazer os seus antepassados para a sua história. E Israel dava muito valor a isso. O próprio Deus dava valor a isso, ao ponto dele se apresentar. Deus por diversas vezes vai se apresentar como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que Deus está dizendo: eu sou um Deus do passado, dos homens do passado, um Deus de memória, um Deus que traz a referência a esses homens que fizeram a diferença, esses homens que têm história. Por isso, Deus com frequência se apresentava como este Deus. Ou seja, Deus era um Deus também de histórias e um Deus de memórias. Então, quando Isaías traz esta nova proposta para Israel, para que eles esqueçam o passado, eles então não estão entendendo, mas ele está dizendo: olha, vocês precisam se desvencilhar daquilo que aconteceu no passado. Vocês precisam se desvencilhar daquilo que aconteceu ontem. Por quê? Porque eu estou desejoso de fazer uma coisa nova, eu estou desejoso de realizar uma coisa nova. Eu estou desejoso de fazer novos sinais, novas maravilhas. Quero que vocês registrem novas histórias na vida de vocês, mas é necessário que vocês esqueçam o passado. E o passado, irmãos, é o que mais nos atormenta. O passado é o que mais nos aprisiona. O passado é o que mais nos impede de viver coisas novas e extraordinárias. Porque o passado nos aprisiona. Quantas pessoas deixaram de vir às igrejas? Quantas pessoas deixam de viver algo novo porque elas estão presas às tradições do passado? Não conseguiram acompanhar a evolução, não conseguiram acompanhar que Deus está fazendo algo novo, uma coisa nova. E elas estão presas somente ao passado. Quantas pessoas não conseguem viver uma vida feliz no casamento? Por quê? Porque estão atreladas às coisas que viveram no passado, os seus traumas infantis, as suas frustrações, as suas angústias, as suas dores, as suas percas, as traições. Essas pessoas não conseguem viver algo novo, uma nova história. Por quê? Porque o passado lhes aprisiona. Quantas mulheres estão vivendo hoje que se divorciaram, se separaram e não conseguem viver um novo relacionamento? Por quê? Porque elas acham na mente dela que
nenhum homem presta, que todos os homens são iguais. E os homens também, que se frustraram em relacionamentos, não conseguem viver um novo relacionamento. Por quê? Porque se frustraram em um relacionamento, estão vivendo presos no passado. Mas Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. A palavra de Deus é: esqueça as coisas que ficaram para trás, porque Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Deus tem um novo relacionamento. Quantas pessoas vêm à igreja, mas não conseguem mais se entregarem, não conseguem mais servir, não conseguem mais se envolver, porque em algum momento, aonde você esteve, por onde você passou, você se frustrou com pessoas, você se frustrou com a igreja, com o pastor, com a liderança, e agora você se bloqueou, e você não consegue viver algo novo. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para dizer que você precisa esquecer as coisas do passado, porque Deus quer fazer uma coisa nova e extraordinária na sua vida. Mas é necessário que você esqueça o passado, as coisas que ficaram para trás. E a palavra de Deus vai nos ensinar a isso. A palavra de Deus vai nos ensinar como vivemos isso. Paulo, amados, ele vai nos ensinar, ele vai dizer: olha, eu entendi isso. Paulo vai dizer: eu entendi que as coisas que me machucaram, as coisas que me ofenderam, as indisposições, os traumas, as traições, nada disso podem me prender. Mas é necessário que nós nos posicionemos. Não é algo que Deus faz, mas é algo que Deus assegura que vai acontecer quando nós nos posicionamos. Por isso Paulo vai dizer lá aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, porém uma coisa eu faço, olha, se posicionando, é que me esquecendo as coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Qualquer competição que você participar, seja de dardo, de tiro, de flecha ao alvo, Paulo está dizendo: olha, quando um alvo, quando ele está trazendo a referência de um alvo, ele está falando é para frente. Você não vai participar de uma competição em que o alvo está atrás de você, porque o alvo sempre vai estar à sua frente. E Paulo está dizendo: uma vez que eu me posiciono, deixando as intrigas, os traumas, as invejas que eu vivi, as traições, as indisposições, uma vez que eu me posiciono, deixando essas coisas para trás, agora eu tenho um alvo a seguir, eu tenho um alvo a atingir. Este alvo é Cristo. E uma vez que eu estabeleci este alvo, irmãos, eu não tenho mais nada que me impeça no meu passado, porque a nossa vida agora ela é guiada como se nós estivéssemos em um veículo. E ali o motorista que está naquele veículo, ele sempre vai estar olhando para frente. E o que passou, pastor? Ele vai olhar pelos retrovisores. A nossa vida precisa ser assim. O seu passado vai estar lá atrás, mas ele precisa ser olhado pelos retrovisores, porque o seu alvo está na frente, seguindo, se posicionando para avante, porque é lá que há o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo: olha, se você quer viver algo novo, se que você quer viver algo extraordinário, você precisa esquecer as coisas que para trás ficaram. E muitas pessoas estão presas no passado. Muitas pessoas estão presas naquilo que aconteceu. Há traumas, há brigas, indisposições, intrigas, inveja, calúnias, e não conseguem se libertar. E existem pelo menos 3 coisas que nos prendem no passado e que eu quero discorrer com vocês nesta noite. A primeira coisa é o velho homem, o velho eu, a vida passada. Muitas pessoas elas vêm para Cristo, elas vêm para a igreja, começam a servir, mas elas não conseguem avançar, não conseguem progredir, não conseguem se relacionar, não conseguem viver algo novo, extraordinário na sua vida, porque elas estão vivendo uma vida sem deixar o velho eu para trás, sem deixar o velho homem para trás. Ele não consegue se desvincular da velha natureza, do passado, e isso lhe impede de vivenciar coisas grandes e extraordinárias. Quando nós abrimos a palavra de Deus, Paulo, aos 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas se passaram, e tudo se fez novo.
Então, enquanto você não entender que você é uma nova criatura em Deus, enquanto você não entender que as coisas velhas se passaram e que agora você precisa viver uma novidade de vida, você não vai conseguir atingir a plenitude do que Deus tem para a sua vida, para o seu casamento, para a sua empresa, para a sua história, para o seu ministério. Você não é mais um velho homem, ei, acorda, você não é mais o pegador, você não é mais a bonitona, agora você é convertido a Cristo Jesus, o Senhor, Ele é o dono da sua vida. Então quando você se veste para vir à igreja, você pergunta ao seu espelho, e dizendo, ô espelho, fala comigo aí, e como é que está essa roupa? Porque o Espírito Santo que está dentro de você vai dizer, essa roupa não dá para ir na igreja não. Na verdade não dá para ir em lugar nenhum, né? Porque se há uma roupa que não dá para vir na igreja, não dá para ir em lugar nenhum. E a gente tem isso, né? Em nós. Essa roupa está boa para ir na igreja? Se não estiver boa para ir na igreja, não está boa para ir em lugar nenhum. Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Então quando nós entendemos isso, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 6 e o versículo 4, ele diz assim: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. A partir do momento em que nós nos batizamos e morremos e fomos sepultados, por isso, irmão, nós não batizamos as pessoas com aspersão. Porque o batismo é um símbolo de sepultamento, por isso existe a simbologia de deitar e submergir a pessoa na água, como dizendo, você está sendo morto agora e você está ressurgindo uma nova criatura em Cristo Jesus, para viver em novidade de vida. É isso que Paulo está dizendo aos romanos. Morremos no batismo, e assim como Cristo ressuscitou do morto, glorioso pelo poder do Pai, agora nós também podemos, uma vez que batizamos e ressurgimos uma nova criatura, viver esta nova vida, ou em novidade de vida. Quanto a viver, irmãos, uma vida com o coração no passado, uma vida memorando o passado. Quantas vezes nós sentamos que as pessoas, elas vão contar do seu passado e elas se orgulham do seu passado, por quê? Porque ainda não se desvencilharam dele. E aí a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Lucas no capítulo 17, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. A ordem de Deus para ela era, para Jó e a sua família, saiam desta terra, não tirem nada do que vocês têm aqui, e não olhem para trás. Não olhe para trás. A palavra de Deus vai nos dizer em Lucas capítulo 9, versículo 62, e Jesus disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ei, uma vez com a mão no arado não tem como retroceder. Uma vez com a mão no arado não tem como olhar para trás. A sua vida agora é prosseguindo para o alvo que é Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer aos Hebreus no capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto também vocês, uma vez que estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livrem-se de tudo que atrapalha e do pecado que envolve vocês, e vocês devem correr com perseverança a corrida que está proposta para cada um de vocês. Mas vocês precisam fazer isso de uma maneira, tendo os vossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós lemos Hebreus 12, versículo 1, parece que nós não conseguimos entender o que o escritor está querendo dizer, quem são essas testemunhas. Até que nós lemos o capítulo de número 11, o capítulo de número 11 vai falar sobre a galeria dos heróis da fé. E lá vai falar de homens, irmãos, que foram homens que escaparam do fio da espada, homens que apagaram a força do fogo, homens que
pequenos contingentes colocaram exércitos em retiradas, homens que venceram, que triunfaram, homens, a Bíblia vai dizer que eram homens que o mundo não era digno deles, mas também vai dizer que homens que morreram, que foram torturados, homens que não alcançaram promessas. E aí o escritor vai dizer no capítulo 1 do versículo 12, visto que nós estamos rodeados destas testemunhas, dizendo que é possível viver uma vida de santificação, uma vida que avança, uma vida que não nega, uma vida que glorifica a Deus, visto que nós estamos rodeados das testemunhas que são os heróis da fé, devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, e isto só é possível se fizermos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, para vivermos uma vida plena diante de Deus, é necessário que nós deixemos o passado. Quando Israel sai do Egito, sendo guiado por Moisés, eles estão diante de uma grande promessa de Deus, que é entrar na terra prometida, Canaã, que Deus havia prometido há 430 anos antes a Abraão. Mas quando eles estão caminhando no deserto, o povo, eles estão aprisionados no passado, eles estão se lembrando dos pepinos, dos alhos, da cebola. Eles estão memorando a vida que eles deixaram no passado. Lá no capítulo 11 e o versículo 5 de Números, a Bíblia vai dizer: no Egito comíamos tanto peixe, quanto peixe que nós queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos e dos melões e das verduras e das cebolas e dos alhos. Eles estão diante de uma promessa extraordinária de Deus, de prosperidade, de bênção, de uma terra que mana leite e mel, mas eles estão preocupados com a vida que deixaram no passado, e Deus está te dizendo: não tem como você viver coisas grandes e sobrenaturais, e numa nova história sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, se você estiver vivendo com a vida, olhando para trás, como que se estivesse memorando e querendo voltar ao seu passado. É necessário que você esqueça a sua vida que ficou para trás, o seu passado, porque Deus quer fazer uma coisa nova. A segunda coisa que nos aprisiona são as percas financeiras, os prejuízos, os negócios mal feitos, os golpes. São os nossos prejuízos materiais. Muitas vezes nós perdemos alguma coisa, fomos enganados, levaram aquilo que nós tínhamos, e aí nós não conseguimos nos reerguer. Nós achamos que não há mais tempo, que não há mais condição nenhuma para recomeçar financeiramente, e nós vivemos uma vida de lamúria, sem entender que é possível viver uma nova história, um novo momento financeiro para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que isto é possível. A Bíblia vai nos deixar um grande exemplo de alguém que deu a volta por cima. O seu nome era Jó. A Bíblia vai dizer que Jó, ele perdeu tudo que tinha. Era um homem rico, um homem íntegro diante de Deus, mas ele perdeu tudo. Não era pelo fato dele ser íntegro e temente a Deus que ele ficou livre de viver aquele momento, aquela tragédia financeira na sua vida. Não só financeira, ele perdeu sua família, ele perdeu os seus filhos. Mas a Bíblia, amados, vai nos dizer que, não obstante este homem ter perdido toda a sua finança, ele perdeu também a sua saúde. Mas em nenhum momento Jó, a Bíblia vai dizer que atribuiu culpa alguma ao Senhor. Ele não ficava se lamentando, achando que não seria possível se levantar, prosseguir, voltar a caminhar. Mas a Bíblia vai nos dizer, lá em Jó no capítulo 21, ou capítulo 1, versículo 21 e 22, quando ele perde tudo, ele diz assim: uma coisa eu tenho para dizer, nu, nasci, sem nada, e sem nada eu vou morrer. O Senhor Deus me deu, o Senhor tirou. E ele podia dizer blasfemas contra o nome do Senhor,
Ele podia culpar a Deus por tudo aquilo que tinha acontecido, mas a Bíblia vai dizer que ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Porque no momento da sua provação, no momento em que as suas finanças são provadas, no momento em que ele perde os seus filhos, no momento em que ele perde a sua saúde, ele continuou adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. E muitas pessoas desistem porque perdeu um carro, porque perdeu uma quantia em dinheiro, porque foram enganadas por alguém, porque caíram num golpe, se entregam e acham que não é mais possível, mas Deus está dizendo: ei, é o momento de você esquecer os seus prejuízos do passado, porque Deus quer restaurar a sua finança, Deus quer restaurar a sua empresa, Deus quer restaurar os seus negócios, Deus quer fazer coisas grandiosas e extraordinárias na sua vida. A Bíblia vai dizer que Jó, lá no capítulo 19, versículo 25, quando a palavra diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele virá para me defender aqui na terra. Enquanto as pessoas estão dizendo assim: rapaz, não compensa servir a Deus. Está vendo? Só foi você ir para a igreja. Quando você não estava na igreja, os trens estavam tudo prosperando, estava tudo dando certo. Você foi para a igreja aí, ó, só se lascou, aí ó, dando dinheiro para pastor. Não, irmãos. Quando alguém estava lá dizendo isso para ele, diz assim: ei, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não vou deixar que esses prejuízos, essas percas, tirem de mim a minha fé. Vocês podem me acusar de adultério, vocês podem me acusar do que vocês quiserem, mas eu sei em quem eu tenho crido. Ele está declarando a sua fé em Deus. No capítulo 42, no versículo 2, ele vai dizer: Deus, eu conheço que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus planos, dos teus projetos podem ser frustrados. Nada daquilo que o Senhor tem para a nossa vida pode ser frustrado, irmãos, ainda que nos lancem numa cova, ainda que tentem apagar, ainda que tentem tirar o nosso nome, não tem como, sabe por quê? Porque aquele que prometeu é um Deus fiel sobre a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que este mesmo Jó, que está engrandecendo a Deus, no capítulo 19, dizendo que ele conhece o seu Redentor e sabe que ele vive. Esse mesmo Jó que está dizendo: eu sei em quem tenho crido, que está dizendo que sabe que nenhum dos planos e projetos de Deus podem ser frustrados. Lá no capítulo 42, a palavra está dizendo que o Senhor mudou a sorte de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó e deu tudo em dobro quanto ele tinha antes. Eu quero que você leia, e você vai ver no capítulo 42, que Deus deu exatamente o dobro do que ele tinha. Exatamente o dobro de animais. E a Bíblia vai dizer que Deus deu o dobro de filhos para ele. Pastor, Deus deu 20 filhos para Jó. Não, Deus deu mais 10, porque filho sempre vai ser filho. Ele perdeu 10 que ali fisicamente, mas estavam lá com o Senhor, e depois Deus deu mais 10. 20 filhos. Porque até isso o Senhor dobrou sobre a vida dele, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Mas Jó não ficou lamuriando e deixando a sua vida presa aos prejuízos do passado. Ele avançou, crendo na providência e no milagre de Deus. A terceira coisa que nos aprisiona no passado, e talvez seja uma das piores, são os nossos traumas, as nossas frustrações, traumas familiares. São os nossos traumas religiosos, os traumas na infância, na profissão. São tantos traumas que nos cercam. E muitas pessoas estão, irmãos, presas a esses traumas. Muitas pessoas estão presas a essas coisas que acontecem na sua vida, que aconteceram na sua vida, e não conseguem avançar para algo novo, extraordinário. E nós vivemos um passado recente em que os nossos pais, não digo mais o meu, mas talvez de uma geração anterior à minha, foram muito duros. A minha mãe foi criada na base da porrada, na cinta, no fio de luz.
E essa geração teve uma geração que foi criada muito dura, né? Que os pais, nossos avós entendiam que era através do rigor, do chicote, né? Que as coisas aconteciam. E nós pegamos, irmãos, uma geração, e eu falo isso com conhecimento de causa, muitas pessoas que nos procuravam no gabinete para conversar, essas pessoas, a maioria delas viviam uma vida muito infeliz, mal no casamento familiar, no convívio da igreja, por causa de traumas que viveram no passado. Pessoas que foram molestadas, violentadas, e essas pessoas não conseguem se livrar desses traumas, e elas trazem isso para o seu casamento, para os seus filhos, no tratamento com os filhos, e não conseguem avançar, não conseguem viver, não conseguem ir adiante. E eu me lembro que eu atendi uma irmã, e aí ela me procurou e dizia que precisava falar comigo, e eu me lembro como se fosse hoje, a Adriana acompanhou. Ela não pôde estar porque ela queria falar somente comigo, e eu convidei um obreiro, disse: olha, eu vou atender uma irmã na igreja, e eu quero que você fique lá, né, arrumando as cadeiras, tal, né, porque eu vou atender ela no gabinete. E aí ela entrou e eu comecei a conversar com ela, ela estava com câncer no seio, depressiva, e ela começou a falar, e eu deixando ela falar, e ela dizia: eu não sei o que entendo, eu não entendo a minha vida, eu vivo muito mal com meu marido é uma benção. Ela dizia: ele me trata muito bem, ele faz tudo o que eu quero, mas eu não sou feliz. E começou a colocar tudo aquilo para fora, e a depressão está me consumindo, os medicamentos. E aí eu comecei a falar com ela, disse assim: irmã, o fruto da depressão, na maioria das vezes, são traumas do nosso passado. E eu disse assim: existem pessoas que elas não conseguem se libertar de um passado de dores, de sofrimento, de angústia. Muitas pessoas não conseguem viver um relacionamento bom porque viveram um relacionamento anterior que foi muito conturbado e não conseguem se desbloquear para um novo relacionamento. Até entram em um novo relacionamento, mas aquele relacionamento é um relacionamento muito ruim. Então, às vezes, a gente perde alguém que morre, né, na família, e essas coisas são naturais, que as pessoas elas se entregam. Muitas vezes a depressão são fruto do passado, das coisas que vivemos do passado. E eu disse para ela assim, e muitas vezes existem muitas pessoas que foram violentadas sexualmente. Quando eu disse isso, ela começou a chorar copiosamente. E ela disse: eu fui violentada pelo meu padrasto, ninguém sabe e nem pode saber disso. E nós começamos a chorar junto, eu e ela, e ela falou assim: meu marido não pode saber disso, a minha família não pode saber disso. E como que nós vamos, irmãos, tratar de uma coisa dessa? As pessoas não conseguem se desvencilhar, as pessoas não conseguem passar de ser: eu vivo há 30 anos, toda a vida olhando para a cara do meu algoz, do meu abusador, e fazendo de conta que está tudo bem. E eu tenho quase certeza que o câncer dela era consequência daquela mágoa, consequência daquela vida de passado, de abuso que ela viveu. E ela não conseguia se libertar para viver um novo de Deus, liberar perdão, colocar aquilo para ser resolvido. E muitas pessoas estão vivendo exatamente esses momentos conflituosos. Mas a recomendação de Deus para nós é que nós não podemos nos prender a essas coisas que aconteceram no passado. Não podemos deixar que essas traições, acusações, esses abusos que aconteceram impeçam a gente de viver algo novo e extraordinário de Deus. É necessário que nós abramos o nosso coração para liberar perdão, para pedir perdão, porque o Senhor tem coisas grandes e extraordinárias para a nossa vida. O Senhor tem coisas grandes e extraordinárias na nossa vida. Para falar de traumas, eu gosto de falar de um homem chamado Zafenat Paneia, tradicionalmente ou popularmente conhecido como José do Egito. José do Egito, irmãos, é um exemplo de vida a ser seguido para nós. Ele tinha tudo, irmãos, para viver uma vida infeliz,
depressiva, angustiada, sem viver algo extraordinário de Deus na sua vida, porque o seu passado era um passado de dores, de traições, de esquecimento, de inveja, coisas que prejudicaram a vida dele ao ponto dele ser preso, sofrer na cadeia. Mas nós vamos aprender com a vida deste homem de Deus que nada disso impediu ele de viver as promessas de Deus para a vida dele. A inveja dos seus irmãos não impediu. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 9. Diz que os patriarcas, movidos de íntima inveja, venderam José para o Egito. Mas o texto não termina assim. O texto termina dizendo: mas Deus era com ele. Ele não permitiu que a inveja dos seus irmãos, daqueles que cercavam ele, comiam com ele na mesa. Porque, irmãos, a gente acha que as pessoas que estão lá fora, irmãos, pouco importa a opinião das pessoas que estão lá fora, que não tem influência nenhuma sobre a nossa vida. O que elas pensam de nós, o que elas acham sobre nós, o que elas desejam para nós. Nós estamos falando dos irmãos de José, os que sentavam à mesa com ele, que partiam e compartilhavam o pão com ele. É dali que vêm as invejas, as intrigas. Então, se você que vive aqui nesta comunidade evangélica, nesta igreja, acha que alguém lá de fora vai te machucar nesse convívio, não, é alguém que está aqui dentro. É aqui que você vai se indispor, mas eu quero te dizer, a vida se desenvolve nos relacionamentos. É aqui que a gente se indispõe, que a gente se entristece, que a gente muitas vezes é machucado, invejado, caluniado. Ei, irmãos, mas é aqui que nós vivemos os melhores momentos de glória e coisas extraordinárias de Deus para a nossa vida, porque nós não deixamos que estas coisas que acontecem no nosso meio impeçam a gente de viver coisas grandes de Deus para nós. E José não deixou em nenhum momento que a inveja que os seus irmãos nutriam daquilo que Deus tinha na vida dele, deixasse ele viver essas coisas grandes de Deus. José não deixou que a calúnia deixasse ele em uma vida amargurada, uma vida presa àquilo que aconteceu no passado. A Bíblia diz que ele foi caluniado, foi preso injustamente e acusado de assédio sexual, mas a Bíblia vai dizer, amados, que ele não carregava mágoa no seu coração. Como, pastor? Não está escrito? Através dos seus atos. Através da trajetória da sua vida, do seu comportamento. A Bíblia vai nos dizer que ele venceu o abandono. Ele está lá preso em decorrência da inveja que seus irmãos tiveram, porque ele estava no Egito e levou para lá, em decorrência da calúnia da mulher de Potifar, e lá na cadeia, em que ele podia estar depressivo, angustiado, abatido, ele chegou na cadeia e botou ódio no negócio. E o carcereiro mor disse assim: vamos fazer o seguinte, quem manda aqui é você. E ele colocou ordem na cadeia. E a Bíblia vai dizer que quando ele está lá, estava ali o copeiro e o padeiro de Faraó, e tiveram ambos um sonho, e ele estava ali pronto a interpretar o sonho deles e atender eles. Ele revela o padeiro, o copeiro, e diz ao copeiro: você vai retornar, e quando você estiver servindo a Faraó, eu vou te pedir só uma coisa, viu? Você está aqui há muito tempo comigo, já sabe, você conhece a minha história, eu sou um cara inocente. Faça menção de mim quando estiver na frente de Faraó. E a Bíblia vai dizer categoricamente que ele se esqueceu de José. Mais 2 anos preso, mas ele não deixou que o abandono amargurasse o seu coração. Ele não deixou que o abandono tirasse a promessa de Deus para a sua vida. Ele cria que aquilo que Deus havia prometido, toda a palavra que havia sido falada a respeito da vida dele ia se cumprir.
E existe uma palavra de um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. Ele diz uma frase interessante, ele diz assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Não importa o que falaram de você, irmão. O que importa é o que você está fazendo com aquilo que falaram de você. E muitas vezes alguém fala alguma coisa da nossa vida, pastor, a gente pega aquilo e desce para o nosso coração. E pegamos aquilo e fazemos daquilo o nosso companheiro de quarto, o nosso companheiro de cama, e dormimos com aquilo, levantamos com aquilo, vamos trabalhar com aquilo. E não conseguimos avançar na vida, não conseguimos prosperar, não conseguimos avançar. Por quê? Porque nós estamos presos àquilo que falaram a respeito de nós. E muitas vezes nós queremos nos justificar, E existem coisas, irmãos, que nós não precisamos nos justificar. Por um motivo simples. As pessoas que não gostam de nós não vão acreditar na nossa justificativa. E o outro motivo é que aqueles que nos conhecem não precisam da nossa justificativa. Eles conhecem a nossa vida, o nosso caráter, a nossa postura. José é esse tipo de pessoa, irmãos, que não pegou aquilo que falaram, que fizeram com ele e transformou aquilo em um modo de vida. Não, ele disse: não é isso que determina quem eu sou, não é isso que faz de mim quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo, eu sei quais são as promessas de Deus para a minha vida. Ei, há uma palavra, uma promessa de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa, e o que as pessoas falam a respeito de você não é o que define a sua vida, mas é aquilo que Deus fala sobre você. Então não faça daquilo que falam sobre você um modo de vida. Você é muito melhor do que isso. José não permitiu que nenhum desses traumas, irmãos, nenhum desses, impedisse dele viver uma nova história. Uma coisa grande. Cumprimentos de promessa. Em Gênesis, no capítulo 45, versículo 3... a palavra de Deus vai dizer assim, e disse José aos seus irmãos, notem, José agora já saiu da cadeia, foi alçado ao posto de governador, Deus está começando a cumprir as promessas dele na vida de José. E agora no capítulo 45, versículo 3, os seus irmãos, aqueles mesmos que venderam ele para o Egito, estão diante dele porque precisam comprar comida para não morrerem de fome. E aqui José está diante dos seus irmãos, os seus irmãos não sabem que é José, muitos anos haviam se passado. José está no trono como governador e se vestido das indumentárias de governador, com toda aquela pompa de governador, e os seus irmãos não estão o reconhecendo, e ele está diante dos seus irmãos, no versículo 3 do capítulo 45, e ele diz aos seus irmãos assim, eu sou José. Vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não puderam responder, porque estavam abismados diante de sua face. E disse José a seus irmãos, cheguem aqui perto de mim. Chegaram-se então, e ele disse, eu sou José, irmão de vocês, aquele mesmo que vocês venderam para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem vos pese os vossos olhos, porque vocês me venderam para o Egito. Porque havia um propósito muito maior em tudo isso. Ele vai dizer aqui. Porque Deus me enviou para cá, para a conservação da vida. Por isso Deus me enviou na frente de vocês. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita, pelo que Deus me enviou na frente de vocês para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, senão o Senhor. É isso que a Bíblia diz, em transformar a maldição em bênção na nossa vida.
Os seus irmãos estão dizendo: estamos perdidos. Estamos perdidos. Estamos diante daquele em que nós machucamos, vendemos, mentimos ao nosso pai. O nosso pai lamentou durante anos a sua perca, como se ele estivesse morto. E sem dúvida ele vai nos matar. Mas José não fez isso, ele disse assim: fique tranquilo. Tudo o que aconteceu, Deus usou vocês para me abençoar. Eu só estou aqui por causa que eu tive que passar por este processo. E eu entendo que passar pelo processo é a única maneira de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Ei, irmão, se nós não aguentarmos o processo de Deus, nós não vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. E o processo de Deus passa em nós não vivemos uma vida atrelada àquilo que fizemos com nós, mas esquecer as coisas que para trás ficaram para avançar para aquilo que Deus tem para a nossa vida e para a nossa história. E é isso que José está dizendo aos seus irmãos. Lá no capítulo 41 e no versículo 52, eu acho extraordinário esse texto, porque vai mostrar como de fato ele havia deixado tudo aquilo que havia lhe machucado para trás, tudo aquilo que havia lhe decepcionado para trás. Ele resolveu perdoar e avançar para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Tanto é que no capítulo 41, quando nasce o seu primeiro filho, a Bíblia vai dizer que ele coloca o nome do menino de Manassés. E ele vai dizer o motivo, ele diz assim: vou colocar de Manassés. Por quê, José, que você vai colocar esse nome? Porque Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Deus fez esquecer tudo aquilo que fizeram para mim, todas as pessoas que me machucaram, todas as pessoas que intentaram o meu mal. Deus me fez esquecer, então o nome dele será Manassés. Aí nasce o segundo filho dele e ele chama o segundo de Efraim. Por que Efraim? Porque teve Manassés, porque eu resolvi perdoar, porque eu resolvi deixar para trás, porque eu resolvi esquecer. Esse vai ser chamado Efraim. O que quer dizer, José? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ei, crente de Jesus, irmão, irmã, você só tem Efraim. Deus só faz você prosperar se antes houver Manassés, se você esquecer as coisas que para trás ficaram, as mágoas, as decepções, as dores, os traumas, e avançar para algo novo, extraordinário que Deus tem para a sua vida. É isso que o Senhor quer para você. É isso que Deus quer para o seu casamento, para a sua história, para o seu ministério. Nós não vamos ficar livres disso, irmãos. Sempre vai ter um filho de Satanás querendo puxar nosso tapete, querendo nos derrubar, nos desanimar. Mas nós não podemos parar, porque nós temos um alvo, e este alvo é Cristo, e nós não podemos parar. Fique em pé, por favor.